Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada. Vivemos dias em que a pregação e o estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes. Temos constatado que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornaram o grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a pregação bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os estudos que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. Esses objetivos têm sido alcançados graças a Deus e sabemos disso através da comunicação que temos com vocês. Por isso mesmo, hoje eu registro o e-mail que recebemos do Daniel, que nos escreveu de São Paulo, aqui da capital de São Paulo, com a seguinte mensagem. Olá, amigos da RTM, especificamente desse programa. Gosto muito de ouvir toda a programação dessa abençoada emissora, pois vocês procuram transmitir a genuína palavra de Deus com fidelidade, abençoando a todos os ouvintes. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês ricamente. Um abraço do Daniel. Querido irmão, querido amigo, agradecemos o seu e-mail e nos sentimos felizes quando confirmamos que Deus tem nos usado para a edificação de muitos irmãos. Louvamos a Deus porque Ele tem usado esse programa e queremos contar com a parceria de todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Precisamos contar com as suas orações. Orem pelo nosso projeto para que Deus nos dê condições de conhecermos cada vez mais o seu querer para cada uma de nossas vidas. Mas orem também em favor de cada programa, para que Deus fale a cada um de nós. Exatamente para isso, eu quero convidar você, Daniel, e a todos que estão me ouvindo nesse momento, para buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e pela tua proteção. E pedimos, Senhor, baseados na tua misericórdia, que o Senhor nos ilumines através do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também que por ele sejamos capacitados para te obedecer. Tu sabes o desejo que temos de te glorificar. Abençoa-nos e recebe o nosso louvor, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos mais um capítulo do livro de Zacarias. Vamos estudar o capítulo 12. Vamos refletir sobre o texto de Zacarias, capítulo 12, versículos 1 a 14, todo o capítulo. A partir desse texto, entramos nos capítulos finais do livro, onde o conteúdo é totalmente escatológico, isso é, as palavras que Deus deu a Zacarias nos instruem a respeito do futuro, nos mostram vislumbres do futuro. A mensagem desses capítulos nos levam a vislumbrar os eventos futuros, eventos que Deus preparou para que participássemos deles quando, enfim, o seu reino, o reino de Deus, será estabelecido. Nesse texto, veremos que Jerusalém, a cidade do Senhor,
será sitiada e assaltada por forças hostis. Porém, essa cidade santa, essa cidade escolhida por Deus, será salva pelo Senhor. As nações, primeiramente as vizinhas, e depois as demais, se organizarão num tremendo ataque a Jerusalém. Mas ela não será apenas defendida, como também será coroada de glória pelo poder de Deus. Vamos perceber que tudo se sujeitará à maravilhosa providência divina. O capítulo tem luz e sombras e descreve de maneira especial a história da igreja. Vamos ver o texto claramente aplicáveis aos judeus e a Jerusalém, mas vamos ver nesse texto também a aplicação à vida e à história da igreja. E num dos textos mais importantes desse livro, vamos confirmar a verdade de que o verdadeiro arrependimento é fruto da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Esse capítulo vai destacar a salvação e o arrependimento, mostrando que é Deus quem assim age em favor do seu povo. Nesse texto, nós vamos verificar Zacarias afirmando que a mensagem vem do único e verdadeiro Deus. E essa mensagem reveladora nos encoraja, nos anima, pois veremos que Deus usaria Jerusalém como seu cálice de bênção para o povo, para o seu povo, mas como um cálice de ira para castigar as nações rebeldes. É importante lembrarmos novamente a diferença entre a paz de Jerusalém e a agitação das nações, temas já citados outras vezes nesses estudos. As nações se levantariam contra Jerusalém, mas Deus estaria com Jerusalém e com Judá, contra os seus inimigos. Os inimigos do povo de Deus são os inimigos de Deus. Jerusalém e Judá, então, serão fortificados, serão protegidas, serão cuidadas por Deus, e as nações, essas nações inimigas de Deus, inimigas do povo de Deus, serão destruídas. Nessa profecia, verificaremos que pela ação divina, Jerusalém se arrependerá das suas ofensas contra o Senhor. Então, Deus demonstrará a sua graça para com o povo de Israel, para com seu povo. E certamente você conhece esse versículo, e eles olharão e verão aquele a quem traspassaram, o próprio Senhor que eles rejeitaram, e lamentarão por ele o que fizeram com ele. Foi João que aplicou essa profecia ao Senhor Jesus Cristo, e isso nós encontramos no Evangelho de João, registrado no capítulo 19, versículo 37. O pranto, na verdade, seria geral, como o pranto do vale do Megido. No capítulo 12, versículo 11, nós vamos ver isso daí. Provavelmente uma referência histórica relativa à lamentação por ter o rei Josias morrido numa batalha contra os egípcios. Ele morreu na Batalha de Megido, conforme nos relata o autor do livro dos Reis, no seu segundo livro, 2 Reis, capítulo 23, versículo 29. Essa lamentação incluiria todo o povo. Primeiro, a família real de Davi, como representante da linhagem real, e também a família de Zorobabel e de Jesus, conforme Lucas 3:27. Então, a família real lamentará aquilo que vai acontecer com Jerusalém. Em segundo lugar, a família de Natã também lamentará. E Natã aqui estaria representando a família dos profetas. A família sacerdotal de Levi também vai ser representada. Representa quem? Os sacerdotes e os levitas. E também a família de Simei, conforme Números 3, 17 e 18, representando os escribas. Enfim, em quinto lugar, todas as demais famílias. O pranto seria de um arrependimento geral por não terem valorizado o escolhido do Senhor. Quando Deus, então, age em favor do seu povo, e quando Deus age no seu povo, a sua vontade sempre é feita, sempre é estabelecida. Esta é a certeza que temos de um futuro garantido. Por quê? Porque ele está baseado na palavra de Deus, nos planos de Deus. Assim, o título que esse texto nos dá, o tema que deve nortear a nossa reflexão, é esse:
A salvação e o arrependimento pertencem a Deus. A salvação e o arrependimento são concedidos por Deus. Eu repito para que você absorva claramente, através do título, já a ideia da mensagem. A salvação e o arrependimento pertencem a Deus. A salvação e o arrependimento são concedidos por Deus. O texto básico, então, é Zacarias 12, 1 a 14. Querido amigo, nesses últimos capítulos de Zacarias, como afirmamos, nós temos uma série de mensagens que se caracterizam pela expressão aquele dia. Constituem uma parte final onde o profeta, especificamente, nos revela a escatologia que recebeu de Deus. Lembrando novamente que escatologia é aquele tema dentro do estudo bíblico que vai nos mostrar, que vai nos levar a entender as coisas que acontecerão nos últimos dias. Novamente, a palavra profética é destacada e é usada para dar à mensagem uma solenidade que ela merece. Para introduzir a palavra de Yahvé sobre os eventos futuros, então se dá toda essa ênfase necessária. Nos 8 capítulos iniciais do livro, o interesse esteve focado na reconstrução do templo que fora destruído pelos babilônios. Você se lembra, nós estudamos 8 visões em que cada uma delas dava um encorajamento para que o povo de Israel, para que o povo judeu que tinha voltado para a Palestina, depois de 70 anos de exílio, tivesse coragem, ânimo, embora tivessem dificuldades, para reconstruírem, para completarem a reconstrução do templo do Senhor, da casa de Deus. Nos capítulos 9, 10 e 11, nós vimos, nesses últimos programas, temos uma série de advertências e castigos dirigidos aos líderes religiosos do povo de Deus que não agiram de acordo com as suas responsabilidades. E ao invés disso, ao invés de apacentarem o rebanho de Deus, esses líderes, tidos como pastores de Israel, o que eles fizeram? Fizeram com que o povo andasse por caminhos distantes do Senhor. Essas mensagens dirigidas aos líderes, aqueles dias, são mensagens plenamente aplicáveis aos líderes de hoje, que também, ao invés de levarem o povo de Deus a fazer aquilo que Deus quer, levam o povo de Deus, levando-os aos desvios, a que se desvie dos caminhos do Senhor, oferecendo-lhes muitas vezes uma esperança falsa, ao invés de oferecer uma alimentação adequada para que cresçam sadios e assim agradem a Deus. Mas o que eles fazem? Os líderes de hoje, os líderes de ontem, oferecem promessas infundadas, fazendo os olhos do povo de Deus só se fixarem nessa vida e não nos valores celestiais. Nesses 3 últimos capítulos, então, o tema não é mais a restauração física do templo. Não é mais a construção do edifício do templo, do segundo templo. Mas sim, o tema dessas mensagens, desses capítulos, é a restauração espiritual do povo de Deus. Uma restauração que combina a necessidade de uma vida correta no presente como uma preparação para a etapa escatológica que se avizinha num futuro próximo. O profeta, antes de apresentar a magnífica obra que Deus fará, apresenta o Deus que fará essa maravilhosa obra. Ele é o Deus Criador. Ele que estende os céus. Os céus sempre foram um enigma para as culturas antigas. A astrologia atraía multidões que desejavam saber o futuro. Porém, somente o Criador dos céus e da terra sabe o seu futuro. Somente Ele conhece todos os mistérios. Os fundamentos da terra e aquilo que podemos ver e conhecer estão sob o controle soberano de Deus, e nisto está a segurança que podemos ter. Nós temos um Deus Criador que conhece plenamente o passado, conhece o presente, a nossa situação atual, mas Ele conhece e preparou o futuro.
a história do mundo, a história das nações e a nossa própria história individual está plenamente visível e controlada por esse grandioso Deus. É Ele que move os nossos corações, inclinando-os conforme o seu querer. E porque quer nos abençoar, porque Ele é um Deus bom, porque quer nos abençoar, podemos perceber e confirmar que a maneira pela qual Ele age é uma maneira sempre bondosa e benéfica para nós. Por isso, ao refletirmos sobre esse texto, podemos fazê-lo extraindo dele este princípio. Somente Deus, por sua graça, pode conceder salvação e arrependimento ao seu povo. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desse texto de Zacarias 12, 1 a 14. Somente Deus, por sua graça, pode conceder salvação e arrependimento ao seu povo. Então, nesse texto, encontramos 7 ações de Deus que demonstram a sua graça para com seu povo. A primeira ação de Deus é atrair para Jerusalém todos os seus inimigos, fazendo-os sofrer. Versículos 1 a 3. Eu leio para você esse texto. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala ao Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Querido amigo, a restauração de Israel será um ato soberano e poderoso de um grande Deus. Quem é Deus? É aquele que estende os céus. É o inalcançável. Ele é grande. Ele é indescritível. Ele é que dá firmeza e solidez à terra. A terra não será abalada, não será removida por vontade humana. Não, é Deus que criou o homem como coroa da sua criação e o colocou como mordomo, como seu criado sobre a face da terra. E ele diz então que em Jerusalém, sua cidade santa escolhida, essa cidade será pisoteada. Mas ela não será mais envergonhada. Ela ressurgirá com poder e muitos dos seus inimigos a verão e temerão por ela. É impressionante a maneira como Deus fará isso de uma maneira toda especial, milagrosa. Os poderosos serão quebrantados. Nenhum deles escapará da ira de Deus. Jerusalém, então, se tornará como uma pedra pesada que despedaçará a todo aquele que intentar atacar essa cidade santa. Deus tem feito um pacto com esse povo, um pacto com essa cidade, e esta é a cidade para a qual ele atrairá todos os povos para então lutar contra esses inimigos do seu povo, portanto, inimigos dele mesmo. A segunda ação de Deus é destruir ele mesmo de modo sobrenatural os inimigos do seu povo. Naquele dia, versículo 4, diz o Senhor: ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura aqueles que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Essa expressão, naquele dia, sempre é uma expressão que envolve duas ideias. Uma de esperança e de consolo, porque é o dia da vitória, o dia do triunfo, é o dia que todos nós estamos esperando. Mas todos nós quem? Todos nós que cremos no Senhor. É o dia da vitória final. Mas também será o dia de pânico, de tristeza, de dor, do derramamento da ira de Deus. E a cena aqui se apresenta dessa maneira muito clara. Logicamente que essa cena
é descrita com o vocabulário daqueles dias. Os cavalos, instrumentos de guerra, hoje são tanques, mísseis, exércitos, aviões, etc. Mas o fato é que o Senhor vai colocar-se contra todos esses poderosos e todos eles cairão diante do seu poder. A terceira ação de Deus fará com que o povo reconheça a Ele mesmo como sua força. Então, não há força bélica em Israel, não haverá força bélica no Estado judeu que possa combater o mundo inteiro contra si. Mas a ação de Deus fará com que o povo reconheça que Ele mesmo é a força desse povo. Então, versículo 5, os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, porque Ele é o seu Deus. Sim, querido amigo, aqui o ódio das nações contra Jerusalém parece até contagiar os mesmos judeus que não habitavam na capital. E todos vão ficar preocupados. Mas quando eles virem essa reação poderosa, eles, de onde estiverem, vão poder confessar que Deus é a força do seu povo, pois a glória de Deus lhes daria esse poder. Judá era um reino pequenininho, constituído de 2 tribos só, Judá e Benjamim. Seu território era relativamente pequeno, porém Deus o usaria para destruir as nações, porque o Senhor é tremendamente poderoso. A quarta ação de Deus fará com que as autoridades do povo comandem a vitória contra os inimigos que estão mais próximos. Veja o versículo 6. Naquele dia, porém, os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha, eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Na verdade, o que temos aqui é que a própria força do Senhor fará com que o povo de Deus, as autoridades do povo, comandem essa vitória por meios bem normais, mas com um poder completamente sobrenatural. Quando Deus age, nós ficamos simplesmente espantados, porque o grande poder de Deus é demonstrado. Em quinto lugar, a quinta ação de Deus fará com que, igualmente, todos do seu povo se gloriem pela destruição que Deus mesmo vai provocar. Os versículos 7 a 9 nos dão essa informação. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, um rei forte, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. A própria força do Senhor fará com que o povo se glorie, percebendo que eles não têm força, mas que Deus está usando-os para que as outras nações rebeldes sejam castigadas. A sexta ação de Deus é o derramamento do Espírito de arrependimento sobre o seu povo para reconhecerem o que fizeram com Messias, conforme o versículo 10. Na verdade, esse é um versículo bem conhecido por todos, mas a ideia então é de chorar por aquilo que fizeram com o enviado do Senhor. O Senhor derramará o seu Espírito de graça para reconhecerem o poder de Deus, um espírito de humildade que conduziria a eles à própria súplica. Pelo pecado, esse povo havia perdido o espírito de oração, característico de um povo humilde. Havia no coração do povo vaidade, orgulho, paixão, grandeza. Porém, naquele dia não será assim, porque Deus os transformará. E, finalmente, a sétima ação de Deus, com relação e provando a sua bondade para com seu povo, esta sétima ação fará com que todo o seu povo se arrependa por ter ferido o Messias, versículos 11 a 14. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém. A terra pranteará, cada família à parte, família da casa de Davi, família da casa de Natã, família da casa de Levi, enfim, todas as famílias, cada família à parte e as suas mulheres à parte chorarão.
Na verdade, o que temos aqui é uma comoção geral, um arrependimento produzido pelo próprio Senhor. O Espírito Santo é que promove o arrependimento. E quando o arrependimento, todos se quebrantam diante do Senhor por terem tratado mal o seu ungido. Querido amigo, eu espero que você seja alguém que tenha tratado sempre bem o ungido do Senhor. E a maneira pela qual podemos tratar bem o ungido do Senhor é recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Arrependa-se agora, para não ter que se arrepender futuramente sob dores. Um grande abraço, o Senhor te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.